Olá, família do mundo dos mistérios. Seja bem-vindo. Os hieróglifos egípcios estão entre os sistemas de escrita mais antigos do mundo, datando de cerca de 5.200 anos. Conhecido pelos antigos egípcios como a língua dos deuses, é dito ter sido criado pelo deus do conhecimento Thoth. Os hieróglifos eram vitais no cumprimento dos deveres reais e eram usados por poderosos faraós e seus escribas para registrar as conquistas de seu reinado. Hoje, milhões de hieróglifos em textos sagrados, sarcófagos, túmulos e monumentos permanecem como memórias de uma era passada altamente civilizada. A partir de agora, iremos falar sobre esse mistério do Egito. O antigo sistema de escrita egípcio é uma escrita pictórica, com um grande número de caracteres, 24 dos quais representam o que seria reconhecido como letras. Outros representam palavras completas ou combinações de consoantes. Existem entre 700 e 800 símbolos básicos chamados glifos, e não há pontuação ou indicação de onde as palavras ou frases começam ou terminam. Ao preparar suas tumbas, muitos cidadãos no Egito tinham guias hieroglíficos do outro mundo, escritos nas superfícies das paredes das tumbas e no interior dos caixões. Inscrições hieroglíficas nas paredes dos templos e outros monumentos eram usadas para fins decorativos e sagrados. Partes dos livros dos mortos, uma compilação de feitiços que os antigos egípcios acreditavam que os ajudariam na vida após a morte, foram inscritas em sarcófagos. As inscrições encontradas nas paredes dos templos, sepulturas e monumentos foram destinadas à eternidade. Os hieróglifos mantiveram sua importância como meio de comunicação com os deuses, e os egípcios acreditavam que sua língua era um presente de Thoth, o deus lunar da sabedoria e da deusa Sishat. Esses escribas também podem ter algo a ver com o tempo que língua egípcia conseguiu sobreviver, já que os hieróglifos eram vistos como um presente dos deuses. Alterá-los ou abandoná-los era um ato de sacrilégio. A antiga civilização do Egito sempre esteve envolta em mistério. De suas práticas religiosas à sua língua há muito esquecida, a cultura egípcia tem segredos enterrados mais do que suficientes para manter arqueólogos e egiptólogos ocupados na busca da verdade por muitas gerações. Então, pensando que pode haver incontáveis mistérios e ainda a serem descobertos, nós examinamos e selecionamos as descobertas mais incompreensíveis que mantêm até mesmo os pesquisadores mais talentosos coçando a cabeça maravilhados. Em torno da civilização do Antigo Egito, bem como da construção de suas grandes pirâmides e esfinges, sempre houve um grande debate. A controvérsia surge ao estabelecer quando ou quem construiu as pirâmides de Gizé. Quem ergueu a grande esfinge e quando? A partir de agora, iremos falar sobre um papiro encontrado no Egito. Arqueólogos egípcios descobriram um papiro de mais de 15 metros de comprimento contendo fragmentos do Livro dos Mortos. O documento, com mais de 2.000 anos, foi encontrado dentro de um caixão em uma tumba ao sul da pirâmide de degraus de Djoser, em Saqqara. Existem muitos textos do Livro dos Mortos, e a análise da nova descoberta pode lançar luz sobre as antigas tradições funerárias egípcias. O trabalho de preservação foi concluído e o papiro está sendo traduzido para o árabe, de acordo com um comunicado traduzido divulgado por ocasião do Dia dos Arqueólogos Egípcios em 14 de janeiro. De acordo com Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, este é o primeiro papiro completo descoberto em Saqqara em mais de 100 anos. A pirâmide de degraus de Djoser foi construída durante o reinado do faraó Djoser, governou de 2630 a 2611 a.C. e foi a primeira pirâmide construída pelos egípcios. A área ao redor da pirâmide de degraus foi usada para enterros por milênios. Na verdade, o caixão contendo o papiro recém-descoberto data do período tardio, cerca de 712 a 332 a.C., explicou Eliezer Hawais, ex-ministro de Antiguidades do Egito, em um e-mail. Informações sobre quem era o dono do papiro e sua data exata serão divulgadas em breve, disse Hawais. Faiz Kalfi,
chefe dos arquivos de pesquisa da Universidade de Chicago, disse em um comunicado: existem muitos manuscritos de comprimento semelhante, mas manuscritos de papiro de textos religiosos egípcios antigos podem variar drasticamente em comprimento. Scalf observou que existem pergaminhos do Livro dos Mortos com mais de 30 metros de comprimento. Este parece ser o segundo papiro contendo textos do Livro dos Mortos encontrado em Saqqara no ano passado. Em 2022, um fragmento de papiro de 4 metros de comprimento com textos do Livro dos Mortos foi encontrado em Saqqara em uma cova perto da pirâmide do faraó Teti, reinou de 2323 a 2291 a.C. Foi escrito com o nome de seu dono, um homem chamado Opvaif. Apesar de ter sido enterrado perto da pirâmide do faraó Teti, Opvaif viveu séculos depois do rei. As fossas funerárias onde este papiro foi encontrado datam das 18ª e 19ª dinastias do Egito, 1550 a 1186 a.C. Mas a prática de ser enterrado ao lado da pirâmide de um antigo governante era popular no Egito na época. A descoberta foi feita por uma equipe de arqueólogos egípcios do Ministério do Turismo e Antiguidades, que ainda não divulgou imagens do antigo documento. Segundo o comunicado, o papiro será exibido em breve em um museu egípcio. O Antigo Egito foi uma das culturas mais elaboradas e distintas que já vimos no mundo antigo. Os habitantes do Vale do Rio Nilo criaram uma terra de arte e estruturas inacreditáveis que parecem quase impossíveis de imaginar, mesmo com a tecnologia moderna de hoje. Por causa disso, os antigos egípcios nos deixaram um número incrível de artefatos misteriosos para tentar interpretar em busca de pistas sobre aquela poderosa cultura que reinou suprema por milhares de anos. A partir de agora iremos falar de um importante achado arqueológico no Egito. Descobriram uma múmia de 4.300 anos, completamente envolta em ouro, ao lado das pirâmides de degraus, de acordo com o Daily Mail. Segundo os cientistas, pode ser a múmia mais antiga já encontrada. Um homem chamado Ekashepes foi encontrado dentro de um sarcófago de calcário no fundo de um poço de 15 metros de profundidade. Os arqueólogos também desenterraram muitas belas estátuas em tamanho real esculpidas para representar servos, homens, mulheres e famílias. Além disso, a expedição rendeu muitos amuletos, vasos de pedra, ferramentas para a vida cotidiana e estátuas de divindades, além de cerâmica, disse Hawais, ex-ministro de Antiguidades do Egito. O grande sarcófago retangular de pedra calcária de Ekashepes ainda estava selado com a argamassa com a qual os antigos egípcios cobriram a tumba há mais de 40 séculos. Eu coloquei minha cabeça dentro para ver o que havia dentro do sarcófago, uma bela múmia de um homem completamente coberta por camadas de ouro, disse Hawais, observando que a múmia poderia ser a mais antiga e a mais completa encontrada no Egito até hoje. A descoberta de Ekashepes dificilmente foi a descoberta mais emocionante durante a escavação de um ano em Gir al-Mudir, uma das mais antigas estruturas de pedra conhecidas no Egito. Infelizmente, a expedição não encontrou nenhuma inscrição que pudesse identificar os donos dessas estátuas, disse o egiptólogo Zahi Hawass, que liderou a escavação. O local de Saqqara faz parte de uma vasta necrópole na antiga capital do Egito, Mênfis, que inclui as famosas pirâmides de Gizé e as pirâmides menores de Abu Samr, Dashur e Abu Rovais. As ruínas de Mênfis foram incluídas na lista do Patrimônio Mundial da Unesco na década de 1970.